Muito bem, muito bom dia, irmãos. Mais um domingo de escola bíblica dominical, desta feita com novidades, Porque nós estamos em horário novo, a partir de hoje, às 17 horas, a nossa escola bíblica dominical. Encerramos, na aula passada, o Evangelho de Lucas, portanto, encerramos os Evangelhos de Mateus e Marcos também, esses três ditos evangelhos sinóticos, por tratarem basicamente dos mesmos aspectos da vida e ministério de Jesus, todos, entre aspas, vistos de um ponto de vista comum. O Evangelho de João não está entre os evangelhos sinóticos, mas ele completa as informações deles. Quando João, que é o quarto evangelho, foi escrito, os outros já estavam circulando há muito tempo entre os cristãos, sendo naturalmente do conhecimento do apóstolo João. E João entendeu que não seria necessário repetir o que Mateus, Marcos e Lucas já haviam escrito. Por isso, o seu evangelho vem acrescentar o que não consta nesses três. Os trechos do evangelho de João, que constituem repetições de conteúdo em relação aos outros três evangelhos, são poucos. E quando essa repetição ocorre, ela vem seguida de um discurso de Cristo que Mateus, Marcos e Lucas não haviam relatado. Em comparação com os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João é completamente diferente na estrutura e no estilo, embora, a exemplo dos outros, apresente os fatos em ordem lógica. Os outros evangelistas se preocuparam em narrar as ações de Jesus, enquanto João enfatiza a pessoa de Jesus, a teologia e o relacionamento, e não seus milagres, parábolas ou ensinamentos, embora João também os descreva. Ele enfatiza também a nova vida do crente e o fato de Jesus ter sido rejeitado pelo mundo, inclusive pelos judeus. Está lá em João capítulo 1, versos 10 e 11. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem foi o autor deste evangelho? Bom, desde o início estou falando do Evangelho de João, em que pese alguma discordância quanto à autoria desse evangelho ser de João, o apóstolo de Jesus, há muitas evidências que põem por terra qualquer opinião contrária. Esta hipótese é baseada na exposição dos oráculos do Senhor. Essa exposição foi feita por Papias, ele era bispo de Hierápolis, onde ele se refere a dois João. Um é este João, o evangelista, o apóstolo de Jesus, e o outro que ele chama de o presbítero. No entanto, estudiosos que defendem a posição tradicional de que a autoria do evangelho é de fato de João, o discípulo de Jesus, sugerem que o outro João, o presbítero, fosse apenas o amanuense do apóstolo e evangelista João. Agora, o que é amanuense? Amanuense é o copista, é aquele que escreve o que está sendo ditado para ele. Para se afirmar a autoria desse evangelho a João, pode-se extrair da leitura desse evangelho que João tem grande conhecimento dos costumes judaicos, também tem grande conhecimento da geografia da Palestina e, por isso, o autor deve ter sido um judeu da Palestina. Quer ver? João sabia, por exemplo, que era costume judaico alguém assentar-se debaixo de uma figueira. Está lá em João capítulo 1, verso 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Outra evidência também é ter alguém talhas para serem cheias de água, com o propósito de usar a água nas cerimônias de purificação. João 2, verso 6 diz que estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Outra coisa também que João sabia era que era costume deles embalsamar os mortos. João 19,40 diz: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Outra coisa também que João sabia que era errado a um rabino dirigir a palavra a uma mulher. João 4,9 diz: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Outra coisa também é que as enfermidades, João sabia que naquela época eram consideradas resultantes do pecado. João capítulo 9, verso 2 diz que os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? João também sabia que Elias haveria de vir antes do nascimento do Messias. João capítulo 1, 21 diz: perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Também que era contaminação para um judeu entrar na casa de um gentio. João capítulo 18, verso 28 diz: depois levaram Jesus na casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. João também demonstrou possuir conhecimento íntimo sobre ideias messiânicas dos judeus, conforme se verifica na leitura do capítulo 7. Além disso, João mostrou ter apurado conhecimento da geografia da Palestina. Como assim? Ele forneceu as distâncias entre localidades, a exemplo do que está lá em João capítulo 11, verso 18, que diz: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. A descrição dos pórticos também, os arcos dos lados dos templos, o lado do edifício que o povo preferia durante a estação fria, dentre outros. Além disso, João foi testemunha ocular da maior parte dos fatos que ele mesmo escreveu. Quer ver? João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em João 19,35 fala: e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. João 21, 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Também tem a questão do registro da hora de alguns acontecimentos. Isso aí destaca bem a presença de João, ou em alguns casos, em relação bem próxima com os protagonistas desses acontecimentos. João capítulo 1, verso 39 fala o seguinte: ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. João 4,6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora 6ª. João 5,42. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. João 19,14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora 6ª. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Até o momento da crucificação, João estava presente. Isso mostra a sua disposição de correr risco de vida para ficar ao lado do mestre. Mas João quem era? Ele era irmão mais jovem de Tiago e parece também ter sido o mais jovem dos 12 apóstolos. Ele era filho de Zebedeu, que era empresário de pesca do Mar da Galileia, e a sua mãe se chamava Salomé. É o que está descrito em Marcos 15:40 e em Mateus 27:56. E Salomé, também em Mateus 27:55, ali diz que ela contribuiu com o ministério de Jesus. João, foi distinguido com a consideração e confiança de Jesus a ponto de ser chamado pelo mestre como discípulo amado. João 21:20 está descrito isso aí. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Nós podemos perceber, à luz dessa passagem, que havia uma ligação muito estreita de João com o mestre. De todos os apóstolos, foi ele o único que esteve ao pé da cruz para receber a mensagem do Senhor antes de morrer, e cuidou de Maria após a sua morte. É o que está descrito em João 19, versos 25, 26 e 27. Depois da ascensão de Cristo, João tornou-se um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém, conforme descrito em Atos, capítulo 1, verso 13, capítulo 3, versos de 1 a 11, capítulo 4, de 13 a 21,
e capítulo 8, verso 14. E eu destaco aqui o texto do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, verso 9, que diz: e conhecendo Tiago, Cefas e João, olha bem, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. A história narra que depois da morte da mãe de Jesus, João viveu principalmente em Éfeso, onde se crê que escreveu o seu evangelho e as epístolas, isso por volta do ano 97 depois de Cristo, e morreu pouco depois. Mas quem eram os destinatários do evangelho de João? Para quem ele o escreveu? O conteúdo do próprio evangelho de João indica para quem foi este evangelho escrito. O evangelho de João é uma defesa cristã de caráter geral, e o trecho de João, capítulo 20, verso 31, ilustra para quem foi escrito. Diz lá o seguinte: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pronto. Esse livro foi escrito para todos os que creem, para conceder-lhes a certeza da fé. Mas também esse livro tem finalidade evangelística, que é servir de instrumento para a convicção dos ímpios. Enquanto Mateus escreveu principalmente para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas especialmente para os gregos, o Evangelho de João é endereçado ao público geral, a judeus e a gentios, ou seja, o propósito desse Evangelho possui uma abrangência universal. O escritor Joseph Mayfield entende que os primeiros leitores do quarto Evangelho provavelmente eram cristãos da segunda ou da terceira geração, e que esses da segunda ou terceira geração sabiam sobre a vida, sobre o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus, eles aprenderam ou de ouvir falar ou por meio da leitura dos primeiros relatos cristãos. E quando foi escrito esse evangelho? Esse evangelho foi escrito já no final do primeiro século, depois que os demais apóstolos já estavam mortos, esses que foram vítimas do martírio, e depois também que os evangelhos sinóticos já circulavam nas igrejas por mais de 40 anos. Então não é possível afirmar com precisão a data em que esse evangelho foi escrito, mas há fortes evidências de que tenha sido entre os anos 80 e 96 da era cristã. E aonde foi que João escreveu este evangelho? João enfrentava um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido no primeiro século, e que esse movimento religioso se estendeu para os séculos subsequentes. Esse movimento estava à margem do cristianismo porque ele combinava misticismo com especulação filosófica, tinha muita heresia, e foi diante de todas essas ameaças desse movimento religioso emergente, dessa ameaçadora heresia que atacou a igreja nos 3 primeiros séculos, que João escreveu esse livro para enfatizar a verdade incontroversa de que o Filho de Deus, o Verbo Eterno, se fez carne e veio habitar entre nós. Na época, João estava morando em Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, e ali ele dirigiu algumas igrejas, o que leva os estudiosos a fixarem essa cidade, a cidade de Éfeso, como sendo o local onde o Evangelho de João foi escrito. Mas o Evangelho foi escrito com algum objetivo, não é verdade? O objetivo do Evangelho de João parece ser a transmissão ao mundo cristão da natureza de Jesus, do seu ministério, do caráter verdadeiro do Divino Mestre que veio para instruir e redimir a humanidade. João tem um propósito específico. E qual é esse propósito? Apresentar Jesus como o Verbo Divino que se fez carne, o Criador do Universo, o Revelador do Pai, o Salvador do mundo, por meio de quem recebemos, pela fé, a vida eterna. Vejam o que diz em João, capítulo 20, versos 30 e 31. Jesus, porém, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão descritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos por partes, então. Primeiro, nos capítulos de 1 a 12, João apresenta o ministério público de Jesus. No prólogo, João
capítulo 1, de 1 a 14, ele faz a apresentação de Jesus, ele mostra a sua divindade e declara que o Verbo é Deus. E ele descreve já no primeiro versículo a genealogia espiritual. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A visão de João aqui foi além dos outros evangelistas, alcançando um sentido mais profundo. Ele também descreve, ainda no capítulo 1, a humanidade de Jesus. Ele diz que o Verbo se fez carne, João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João também, ele descreve, ainda no capítulo 1, a missão de Jesus, que é tornar os crentes filhos de Deus. Versículo 12 do capítulo 1 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas nós temos também aqui um primeiro período do ministério público de Jesus que se deu na Judéia e nos arredores, isso no ano 27, durou cerca de 6 meses. É o que está descrito ali em João capítulo 1, verso 15, até o capítulo 4, verso 42, onde ele descreve ali o testemunho de João Batista. João 1,15 fala que João testificou dele, João Batista, e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Um outro testemunho de João Batista, João 1, 29 e 30. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E também em João capítulo 1, verso 36 diz: e vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Também a descrição do início do ministério público de Jesus está lá em João capítulo 1, versos 38 e 39. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a 10ª hora. Também a descrição ali de Jesus quando encontra Nicodemos e depois com a mulher samaritana. Os trechos que relatam o encontro de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana destacam muito bem o valor que Jesus dá para uma alma, o valor que uma alma tem para Deus, né? Jesus não mandou que Nicodemos ou a mulher samaritana voltassem no dia seguinte junto com a multidão. Não, ele não fez isso. Jesus deu toda a atenção, revelando a eles as maravilhas do plano de Deus. Jesus atendeu tanto a um homem importante como Nicodemos, atendeu tanto ele quanto uma mulher que era marginalizada pela sociedade, como a samaritana. E ele quis dizer o que com isso? Ele quis mostrar o valor da pessoa humana e não o valor da sua posição social. Mas nós temos também um segundo período, que foi o ministério público de Jesus na Galileia. Isso se deu no ano 27 até o ano 30. Está descrito lá em João 4, 43 até João 7, 9, onde Jesus se revela ao mundo. Esse período dura cerca de 2 anos e meio. E ali, nesse período aí, João destaca os milagres de Jesus. Em Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho, e no caminho da Judéia para a Galileia, quando ele curou o filho de um nobre. João 4, 46 e 54 diz: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Verso 54 fala: Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Também João descreve que Jesus curou o homem que vivia próximo ao tanque de Betesda há 38 anos. João 5, de 5 a 9 diz que estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito
e andava. Há também a descrição da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, quando com essa multiplicação Jesus alimentou uma multidão de quase 5.000 homens. Importante salientar que naquela época as mulheres e as crianças não eram contados, tá? Então estimamos por baixo ali entre 10 e 15 mil pessoas. João capítulo 6, de 9 a 11 fala: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Um outro milagre também foi Jesus andando sobre o mar. João capítulo 6, verso 19, diz que, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, os discípulos viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco. Mais um milagre de Jesus, né? Também há um relato nesse período que Jesus afirma que é o pão da vida. João 6,35, Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, 48 a 51, de novo, Jesus afirma que é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Nós vemos também aqui a confissão de Pedro. Em João 6,68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós vemos então que cresce a revelação, cresce a fé, mas também cresce a oposição a Jesus, não é? João 7,1 relata isso, que depois disto Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Queridos, a mesma chuva que cai e faz crescer o trigo, também faz crescer a erva daninha. Cada solo, sabemos bem, reage de uma forma. Existe o solo resistente, duro, mas existe também aquele solo adubado, receptivo. E nós temos a parábola, né, do semeador, que fala que a semente caiu num solo pedregoso, entre espinhos e tal. Mesmo jeito é a palavra de Deus. Aliás, essa parábola se refere a isso. A palavra de Deus, quando cai num solo receptivo, bem adubado, a fé, ela floresce, ela cresce, mas quando cai num solo duro, aí a oposição vem com gosto de gás, como diz no popular, né? Mas temos um terceiro período também, que é o ministério público de Jesus na Judéia, isso no ano 30, quando Jesus se revela ao mundo. E esse período durou aproximadamente 6 meses. João, capítulo 7, verso 10, até capítulo 11, verso 57, ali diz que Jesus disputa com fariseus, fala sobre a sua missão, declara sim ser o bom pastor, ressuscita Lázaro e os fariseus decidem matá-lo por isso, né? Também nós vemos no relato de João que Jesus apresenta o seu ministério privado, João capítulo 13 até o capítulo 21. Enquanto os capítulos de 1 a 12 abrangem um período de 3 anos, os capítulos 13 a 21, exceto o capítulo 21, eles abrangem um período de apenas 4 dias. Olha só que coisa, hein? Durante o ministério privado de Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos, capítulo 13, de 1 a 20. Jesus prediz que Judas o trairá, capítulo 13, de 21 a 30. Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos, 13, 31 até 16, 33. Depois Jesus ora pelos seus discípulos, no capítulo 17. Aí Jesus é preso no Getsemane, capítulo 18, de 1 a 11. É levado perante o Sinédrio e Pedro, nesse interregno, o nega, capítulo 18, de 12 a 27. Depois aparece Jesus perante Pilatos, capítulo 18, 28 até 19, versículo 16. Aí acontece a crucificação, capítulo 19, de 17 a 42. A ressurreição, capítulo 20, de 1 a 10.
Aí vem o relato de Jesus aparecendo a Maria Madalena, capítulo 20, de 11 a 18, e também quando Jesus aparece aos 11 discípulos, que está ali também a incredulidade de Tomé, capítulo 20, 19 até o 21, verso 25. A primeira parte do livro enfatiza os milagres de Jesus, enquanto a segunda parte recorda os discursos feitos aos seus discípulos. Com esse propósito, João foi guiado a escolher para sua narração as passagens da vida do nosso Salvador, que mostram mais claramente a sua autoridade e o seu poder divino. Mas o Evangelho de João tem algumas particularidades. Vejam, ele seleciona 7 milagres que foram operados por Jesus. A transformação da água em vinho, capítulo 2, de 1 a 11. A cura do filho do oficial, capítulo 4, de 46 a 53. A cura do paralítico em Betesda, capítulo 5, de 1 a 9. A multiplicação dos pães e peixes, capítulo 6, de 1 a 13. A caminhada sobre o mar, capítulo 6, de 12 a 21. A cura do cego de nascença, capítulo 9, de 1 a 7. E o sétimo milagre que ele operou foi a ressurreição de Lázaro, capítulo 11, de 1 a 44. João seleciona também 7 afirmações de Jesus que remetem os leitores à revelação que Deus fez de si mesmo, quando disse a Moisés no Monte Sinai: eu sou o que sou, lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Desta forma, Jesus se identifica como Deus, o mesmo Deus Jeová que apareceu a Moisés no Monte Santo. Jesus disse que é pão e água. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Também Jesus disse que é a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Também Jesus, se referindo a si, disse: eu sou a porta. João 10,9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Também Jesus disse, em quarto lugar, que é o bom pastor. João 10,16. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus também falou que é a ressurreição e a vida. João 11,25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Também Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E em sétimo lugar, Jesus diz que é a videira verdadeira. João capítulo 15, verso 1 diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Para concluir, queridos irmãos, os milagres que Jesus realizou, as declarações que ele deu acerca de si mesmo, que estão relatadas em João, não nos deixam dúvida alguma de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Aliás, esse foi o propósito de João, não é? Deixar claro que Jesus é o Filho de Deus e levar aos seus leitores uma confiança inabalável em Jesus, como uma condição indispensável para receber dele a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Tenham todos um bom final de domingo e uma semana ricamente abençoada pelo Pai.